já o quarto que você já acertou, tá tudo direitinho, tá tudo em dia no professor global, né? Tá tudo... É só quem aí usa o professor global ou quem usa o projeto de aula? Os dois. Você consegue abrir o professor global? Os computadores geralmente sim. Porque vocês usam Linux, né? Ele abre Linux, e o pessoal me falou que ele trabalha com usa Mac. Parece que não está muito no ar do professor global. Você não usa Mac, não. Windows. O Windows e Linux, eu vou falar com o Boy, queria confirmar com vocês. Ô, tchau, vamos começar. A referência ontem, né? Alguém literatura. Literatura, para quem quer ver o SO, também uma referência que eu peguei. Eu separei, eu não sei se eu tinha dado ela a vocês, mas é pronto, tá, deixa eu pegar aqui. Está no treino de supergravidade, né? No treino de supergravidade eles falam disso, e aí eu acho que eu referência para vocês, que é o seguinte. Quem quiser estudar as representações em partículas, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nesse marco. Representations de SO2. Então, nós temos aqui esse bem aqui. Vamos dar um De Oi? representation de SO, 2, 3. SO, nós estamos trabalhando as representações do Decipher, né? Não, a preposição de em português e representation de SO. Obrigado. Vou pegar aqui o frontal. Esse aqui, opa, tudo bem? É o Reviews of Modern Physics. Porque, na verdade, a gente pode até começar por aquele trabalho do Dirac de 63, né? É aquele Journal of Mathematical Physics.
sensor. Esse, na verdade, é o peito terceiro. Aí, a partir desse, a gente pode seguir esse aqui do frontal, depois esse aqui do Evans e esses aqui do frontal, né? Então, nesses trabalhos aqui, o espaço, né, desse trabalho que nós estamos fazendo aqui, a representação em partículas, tá? Então, para quem quiser assim, organizar melhor as ideias, né, a gente está trabalhando aí, deixa eu pegar aqui. Só organizar isso aqui para não ter coisas. Vamos lá. Então, o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando, né, as representações daquela rocha. Então, onde nós temos chegado, finalmente, a representação que mexia nas energias dos estudos. Eu vou retomar só aqui o ponto. Vou fazer uma pequena observação aqui. Nós estávamos considerando o seguinte: esse GET aqui, suponhamos que nós tenhamos um GET, né, caracterizado por uma energia E0, que é aquele estado de energia. Então, nós estamos construindo os estados, né, mudando as energias, os I, a partir desse estado. Esse estado aqui nós temos grafado ontem, eu tinha grafado assim com você. Ele é caracterizado por uma energia zero, pelos IS e pela projeção dos. Então, isso que caracteriza o GET, né? Então, eu estou marcando isso aqui. Eu vou alterar um pouquinho essa notação hoje aqui. Colocar como é a mesma coisa, eu vou explicitar um pouquinho mais porque nós vamos fazer a aplicação de operadores que vão mexer aqui nas questões. Eu vou colocar aqui esse parzinho assim, ó, é 0S. Isso aqui está indicando que nós estamos partindo de um estado caracterizado pela energia zero, pelo alto valor é 0, N04, e S. Então, esse estado aqui é caracterizado por esse parzinho aqui, que caracteriza o estado fundamental. Eu vou repetir aqui, está tomando os números quânticos de E0, S e o M associado. Esse aqui é o estado que nós tínhamos visto ontem, né? E todos aqueles que constroem a representação, né, partindo do ponto de vista de que todos aqueles MI, né, menos atuando nesse estado aí, né, esse E0S, nós vamos construir a nossa representação partindo, né, desse estado. Deixa eu pegar aqui as nossas dimensões para poder entender em dado. Zero com N0, o N. Bom, então, nós ontem, e aí depois nós fizemos o seguinte: introduzimos, já estávamos trabalhando com esse operador aqui, esse operador M1, mais ou menos, né? Nós estávamos trabalhando com esse operador M1 mais, que nós fizemos ontem, N1 mais I2, né? Esse operador aqui, o índice mais, né? Vamos ver como é que esse operador atua nesses estados. Os demais operadores a gente já sabe como é que atua. Então vamos pegar esse operador. Esse aqui é aniquila, todos esses aqui aniquilam, e esses aqui nós já tínhamos visto. Eles aumentam a energia de unidade. Vou colocar essa conversa. Vou entender agora por que eu estou colocando. Vou explicar para vocês porque eu estou colocando esse parzinho. É 0, é assim. Então nós tínhamos visto. Esse operador aqui, ele cresce a energia de unidade.
na relação de comutação. Ao mesmo tempo, esse operador aqui, ele cresce, ele tem momento angular, S igual a 1. Então, na verdade, esse objeto tem spin 1, e esse estado aqui tem spin S. Então, eu vou compor o spin 1 com o spin S. Tá? E ele cresce sempre, todos esses operadores aqui crescem no N de uma unidade. Mas o spin é composto, então eu posso ter spin 0, spin S mais 1, S e S menos 1. Nós tínhamos colocado isso ontem. Vou colocar aqui como nós tínhamos feito ontem. Tínhamos colocado aqui, sei lá, uma constante alfa, em princípio, né? Isso aqui vai gerar, eu vou fazer uma modificação. Então, por que eu estou mantendo isso aqui? Só para dizer o seguinte, todos esses estados que eu vou obter aqui desse lado direito, por exemplo, eu vou ter um estado E0S, mas aí ele vai ter E0 mais 1, S mais 1 e N mais 1. Então, por que eu estou mantendo isso aqui? Só para dizer que esse estado aqui que nós estamos obtendo, ele provém desse estado. Então, eu estou guardando a memória, né, do estado a partir do qual ele foi construído. Então, esse aqui é um novo estado, é um novo cache, uma energia E0 mais 1, S mais 1, S mais 1, e o número quântico N mais 1 aqui. Porém, eu estou guardando a memória de que esse estado aqui foi originado desse estado inicial. Esse aqui é o nosso vácuo. Isso que caracteriza o vácuo, né? Associado a esse estado. Esse estado aqui, ele é uma excitação em relação a esse vácuo. Aí nós colocamos aqui a possibilidade de eu ter um estado, a energia vai ser sempre essa mais 1, essa mais 1. Agora o momento angular pode ser essa, o spin pode ser essa, e aqui é sempre N mais 1. Gama, aqui a gente tem que ter cuidado com uma coisinha só. Coloquei um S geral, mas observe o seguinte: imagine que S seja zero. Por exemplo, suponhamos que eu estivesse construindo meu estado de vácuo a partir de uma energia zero, de spin zero. Se esse spin aqui é zero e esse spin aqui é 1, a composição de 1 com 0 só dá 1. Então, eu não posso 1 com 0 nunca dá 0. 1 com 0 nunca dá menos 1. Então, se o spin S é igual a 0, essa série, na verdade, essa expansão do lado direito não tem nem esse termo, nem esse termo. Então, para S igual a 0, essa expressão aqui, ela vai, para S igual a 0, eu faria ressalva de que esses dois últimos termos não tem. Então, vamos ver já pelo coeficiente inverso, igual a esse termo não tem. Mas, de qualquer maneira, a gente tem por isso. Porque, na verdade, o que aparece do lado direito é a composição desse spin 1 com esse spin S. Se o S for meio, então, se o S é igual a 0, beta igual a gama igual a 0. Só para a gente lembrar disso. Se o S for meio, se o spin for meio, ao compor 1 com meio, dá 3 meios e dá meio. Então, apareceria o 3 meios aqui. E apareceria o meio aqui, mas esse aqui está fora. Então, no caso do spin ser meio, o gama vai ser zero. Só para observar que a gente está fazendo um caso mais geral, mas que nesses casos particulares, esses parâmetros exteriores. Agora, se S for maior ou igual a 1, aí sim, se S for maior ou igual a 1, 1 com 1 dá 2, dá 1 e dá 0. Então apareceria aqui o 2, apareceria aqui o 1 e apareceria o 0. Então, para spin maior ou igual a 1, alfa, beta e gama aparecem os dois. De qualquer maneira, o alfa, então está sempre, o
o alfa sempre aparece. Mesmo no caso 0, o alfa aparece. Porque eu teria 1, 0, usando 1. Então, eu estou chamando a atenção desse cara, certo? Agora, observe o seguinte: essa expansão, na verdade, o que ela é? Do ponto de vista do momento angular, o que está acontecendo? Eu estou compondo um momento angular 1. Esse objeto aqui, nós vemos, ele aumenta a componente C do momento angular de 1 unidade. Então, esse objeto, vou apagar isso aqui, a gente já fez essas observações, só para chamar a atenção desse fato. Esse operador aqui, a característica dele, segundo o grupo de spin, segundo o S3, esse objeto aqui, esse operador, ele tem spin 1 e tem a terceira componente do spin igual a mais 1. Então, ele sobe tudo de unidade. Quando ele atua aqui, o N mais 1 aparece sempre. Então, esse objeto aqui, ele tem uma representação bem definida do ponto de vista do spin. Eu vou colocar aqui. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos compondo, do ponto de vista de quem lembra da álgebra de momento angular da mecânica quântica, das representações do grupo S2, o que a gente está fazendo é compor um ket, spin 1 e projeção do spin mais 1. Isso aqui, na verdade, o operador atuando em cima disso, na verdade, funciona como um produto tensorial. Esse estado aqui tem essa característica de momento angular e esse estado aqui tem essa característica de momento angular. E aí, nós sabemos, quando nós compomos, né, por exemplo, lembrando lá da IA7 Clebsch-Gorn dos spins aqui, quando nós compomos spins, né, só para lembrar, suponhamos que, então, por exemplo, se eu pegar um estado que tem J1, M1 e fizer a composição do estado que tem momento angular J2 e M2, só para a gente lembrar mais ou menos a ideia dos coeficientes de Clebsch-Gorn. Então, quando a gente faz essa composição, a gente vai obter um estado aqui, né? Uma soma de estados, na verdade, e tem momento angular total Jn, né? Onde esse J aqui vai desde J1 menos J2 até J1 mais J2 e o M segue o J. Então, quando a gente expande aquele objeto lá em termos desse aqui, se a gente quiser agora dizer que esse produto aqui vai ser uma soma, né? Vai ser uma composição desses objetos aqui, vai ser uma combinação linear, vamos colocar aqui coeficientes alfa, a gente sabe que os coeficientes dessa expansão são justamente os coeficientes de Clebsch-Gorn. Basicamente, o que nós escrevemos aqui, os coeficientes que vão aparecer ali, vão ser Jn, J1, J2, M1 e M2. É assim que a gente organiza, né? Na verdade, eu estou fazendo produto, isso aqui é a expressão ket, eu pego o braço sabendo que esses estados aqui são ortogonáticos. Quando eu expandir isso aqui, né, a gente está dizendo o seguinte, que esse lado direito aqui vai ser um alfa Jn. E aí quando a gente faz o produto por esse lado, aí pega esse ket aqui, multiplica por um J', multiplica aqui por um J', faz o produto escalar de ambos os lados. Esses estados são ortogonais, então isso aqui vai dar o delta de J', delta de M'. Então a gente ganha o alfa, né, é a da versão da verdade, os coeficientes de Clebsch-Gorn. Então eu vou ter Jn, J', J1, M1, M2. Então os coeficientes dessa expansão, eu expando esse lado, eu estou fazendo aqui. Eu estou compondo dois momentos angulares e estou expandindo isso em função dos momentos angulares resultantes. Então, quem são esses coeficientes aqui? Esses coeficientes aqui são os coeficientes de Clebsch-Gorn. Então, na verdade, eu vou reescrever aquela relação já colocando aqui os coeficientes de Clebsch-Gorn, porque eles estão tabelados, vai na tabela e procura. Então, vamos reescrever essa expansão aqui. Na verdade, o que eu faço para obter isso? Eu
pego desse lado aqui, né? Isso aqui, eu coloco ela com um ponto, isso aqui faz o papel de um momento angular, e isso aqui faz o papel de outro momento angular. Então eu estou compondo esses momentos angulares e aí os coeficientes dessa expansão são os coeficientes de Clebsch-Gorlin. Eu vou reescrever essa relação desse modo. Vou retomar, vou perder um tempinho escrevendo de novo, mas só para ficar bem claro para quem está vendo, às vezes não está muito acostumado com essa esquecimento. Então aqui eu vou aqui o nosso estado, pegar essa mesma relação, né? É 0S. Isso aqui vai dar para o primeiro termo lá. Coeficiente de Clebsch-Gorlin aqui, ó, é esse. S mais 1, N mais 1. E aí, um S, N, você está usando aqui, ou esse S, SN, tanto faz, S1, 1, tanto faz, né? SN, 1, é isso aqui. Com o cara que está lá, que é o S mais 1, N mais 1. Esse coeficiente de Clebsch-Gorlin aqui, é o que está dando, na verdade, esse coeficiente. E aí, atuando nisso aqui. S, então foi exatamente aquilo que a gente fez aí na série Clebsch-Gorlin. A gente expande o lado direito em função dos momentos angulares resultantes e os coeficientes da expansão são os coeficientes de Clebsch-Gorlin formados pelo momento angular resultante e pelos momentos que eu estou compondo. Com SN. Depois, então, esse aí são esses coeficientes. Vamos colocar aqui as constantes de normalização. Isso aqui é uma. Eu vou expandir em função dessa base. Então, aqui eu vou fazer a seguinte nomenclatura. Vamos colocar aqui um alfa mais. O que significa esse alfa mais? É o coeficiente desse estado que eu estou formando. Estou botando mais porque aqui tem S mais 1. Depois eu vou ter um termo semelhante e eu não vou estar somando nada ao S. É o S mais 0. Então eu vou chamar aqui de alfa 0. Esse alfa 0 vai ser a mesma coisa. SN, 1, que é o que está do lado esquerdo, é o operador e o estado, e o momento angular resultante. Então, S, M mais 1. Esse estado está lá. E aí aqui, get é 0S. É 0 mais 1. S, M mais 1. Apesar de não ser muito óbvio, né? É o que a gente está fazendo até agora é um exercício de álgebra de momento angular, certo? E aí agora o último termo, coeficiente também, coeficiente de Clebsch-Gorlin, né? O peso, né, dessa expansão vem dos coeficientes de Clebsch-Gorlin. E aqui a gente chama no na mecânica quântica, né? Alguns livros chamam de teorema de Wigner-Eckardt, né? É quando a gente tem um objeto atuando em outro objeto que tem outro spin, e aí do lado direito a gente expande na série de representações. É o produto tensorial das representações. E os coeficientes da expansão são os coeficientes de Clebsch-Gorlin. Então a gente está usando, aplicando Clebsch-Gorlin a esse problema de representação do grupo. É uma técnica, porque eu estou lidando com o momento angular. E aí nós vamos ter aqui, vamos dizer assim, um alfa menos, que vai ter a mesma coisa. Vai ser SM, 1, S, N, S menos 1, N, mais 1. E aí aqui, S, 0, S menos 1, mais 1, certo? Então tem essas constantes de normalização entre os coeficientes, então os pesos da expansão, e as constantes de normalização.
já tínhamos feito a observação aí dos... Bom, vou dar agora os coeficientes de Blackboard, que me aparecem aí para nós. A gente fez, tem a tabelinha, né? Qualquer livro aí de física atômica, de trabalho de representação de SO2, SO3, SO3, então, e SO3 ou SO2, a gente tem essa tabelinha de coeficientes de Blackboard. Deixa eu colocar eles aqui para lá. O primeiro coeficiente lá, o SM. S mais 1. E mais 1, só para a gente ver. Ele é para nós, raiz quadrada. S mais 1. Então, vocês observem, por exemplo, né, que esse coeficiente aqui, esse diverge para S igual a zero. De fato, nós sabemos que naquela expansão do S igual a zero, esse termo não tem, e esse termo não tem. Então, para S igual a zero, de fato, só sobra o primeiro termo. Depois, para S igual a meio, o último termo, tá? Não tem, né? Para S igual a meio não tem o S que é meio tem, o S menos 1 não tem, né? Então esse aqui é 2S mais 1, né? Não tem. O problema é só a singularidade nos coeficientes está só para S igual a zero. S igual a zero, então mostra que isso seria um singular. Mas a gente já sabe que não tem por causa da posição do momento angular. Então, nós conhecemos esses coeficientes de Blackboard. Nós vamos precisar deles, né? Daqui a pouco. O que vai acontecer agora? Nós vamos ter agora condições que são as seguintes. Vamos fazer um exercício aqui, só um testezinho de positividade, para a gente ver que tipo de problema pode aparecer aqui, que vai fazer com que nós tenhamos vínculo entre a energia e os propagantes coeficientes de Blackboard. E vamos fazer o seguinte, vamos tomar um caso particular, só para a gente estudar e entender um tipo de sistemática que a gente vai estabelecer aqui, que vai dar para a gente informações importantes. Suponhamos só para dar um caso particular. Tomamos um caso bem particular. Qual é esse caso particular? O caso particular é esse. Vamos tomar esse M, dado no em M, esse M pode variar desde mais S menos 1, até menos S. Vamos tomar a situação em que esse S aqui é máximo. Vamos tomar M igual a S. Vamos tomar M igual a S no estado fundamental, né? No estado que a gente tem. Então, num caso particular, M igual a S no estado de partida, né? Ou no estado fundamental. É um caso particular. Então, se a gente tomar M igual a S I, então é claro, isso aqui vai ficar S mais 1. Isso aqui vai
ficar S mais 1. Isso aqui vai ficar S mais 1. Isso nós vamos tomar M igual a S, deixando S geral. Vou colocar assim, deixando S geral. O que vai acontecer? Se eu tomar, então deixa S, mas vamos tomar esse M aqui máximo. Então vai aparecer um S mais 1 aqui, vai aparecer um S mais 1 aqui, vai aparecer um S mais 1 aqui. Mas aí a gente sabe, como esse aqui é S, esse aqui nunca vai poder ser S mais 1. Como esse aqui é S menos 1, e esse momento angular que está aparecendo aqui, claro, ele é a componente Z desse momento angular que está aqui. Então, claro, esse M mais 1 tem que ser limitado, ele tem que estar no máximo igual a S. Se esse cara aqui já é S, e aquele operador cai assim, se eu quiser, S mais 1, S mais 1, S mais 1, então dados em genérico S, se eu tomar N igual a S, esse termo está fora, esse termo está fora. Então, nesse caso particular, eu estou truncando essa série de uma maneira legítima, não estou jogando nada fora, os termos estão indo embora por eles mesmos, né? Então, a gente teria a seguinte expressão, vejam lá, nós teríamos M1 mais I2 mais atuando em E0S. S. Dando para nós, aí ó, ele vai colocar esse coeficiente flat Gordon aqui. Esse coeficiente que eu acabei de apagar, ó, tá lá. O S é igual ao M. Então, se a gente pegar aquele coeficiente flat Gordon, esse coeficiente flat Gordon, o M igual a S, vocês fazem o cálculo, vai dar exatamente 1. Né? Ele é isso aqui. Ele é S mais M mais 1. S mais M mais 2. 2S mais 1. 2S mais 1. É esse coeficiente. O único termo que sobra nesse caso é esse aqui. Então, só aparece o alfa mais. Porém, esse coeficiente flat Gordon, se o S é igual ao M, aqui dá o M igual a S, aqui dá 2S mais 1. 2S mais 1. Aqui dá 2S mais 2. 2S mais 2. Esse coeficiente flat Gordon é automaticamente 1. Então, vai sobrar para nós apenas esse terminho aqui, essa constante de normalização, alfa mais, atuando no estado, que é o estado produzido a partir desse estado fundamental. S mais 1, S mais 1, M mais 1. Apareceu isso aí. Vamos fazer o seguinte, isso é um estado. Vamos tirar a norma ao quadrado desse estado. O que é a norma do estado ao quadrado? É pegar esse estado e multiplicar pelo cat dele, né? O cat disso aqui. Então, vamos pegar esse, tirar a norma ao quadrado desse estado. Quando eu vou tirar a norma, então, nosso objetivo agora é tirar a norma ao quadrado, né, deste estado. Quando eu tirar a norma ao quadrado desse estado, do lado esquerdo, a situação vai ficar um pouquinho só mais delicada por causa disso. Vai dar para nós o que vai dar? Vai dar para nós é 0S, é 0, SS. Aí nós vamos ter aqui esse operador aqui, M1 mais I2 mais nada. Eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. Eu tenho um operador e um estado. Se eu quiser tirar a norma desse estado, a norma desse estado ao quadrado é o pra desse estado, é si rodada, vezes esse próprio cat, ou si. É isso que nós estamos fazendo. Para tirar a norma do estado que está do lado esquerdo. Então, isso aqui, o próprio operador agora, na forma original, é M1. Mais 2 mais, atuando em 0S, é 0 mais 1, é 0, SS. Então, isso é o lado esquerdo. Do lado direito, desse estado aqui,
não posso normalizar ele a 1. E aí está me dando desse lado aqui, eu vou ganhar módulo de alfa ao quadrado. Esse, né? Então, basicamente, nós temos uma relação de positividade aqui. Isso aqui tem que ser uma coisa não negativa. Como que acontece desse lado aqui? Isso aqui nós já sabemos também. Nós sabemos aquela relação onde nós temos demonstrado que o M1 mais I2 mais área é menos o M1 menos I2. É aquela relação de ortogonalidade. Esse cara aqui, ó. Por que isso aqui vai ser igual a menos M1 menos I2 menos? Relação de hermeticidade é essa. A gente pegar, só voltar nas aulas anteriores, ver quem é a definição desse operador em função do M04 e do MI, do M4I, ver a definição que todos os operadores são hermitianos, aí tem um I combinando. Então, o conjugado hermitiano desse operador aqui é exatamente esse operador aqui. Mas esse operador aqui, se nós nos lembrarmos bem, apesar dele estar aqui, se ele vier para o lado direito, ele aniquila esse estado. Nós tínhamos visto ontem, né? Que a definição desse estado, justamente, ele é aniquilado por qualquer operador MI menos. M1 menos aniquila esse, M2 menos aniquila esse cara. Então, esse cara aqui, se vocês olharem a definição ontem, ele é uma combinação. Ele é essa, para vocês lembrarem aqui, no folhinho, ó. Quem é o M1 menos I2? Ele é M1 mais. Opa, esse aqui é o menos. Tá aqui. Ele é M1 menos I2. É o M1 menos I2 menos. Isso. Ele é M1 menos I, M2 menos. Então, se ele bater aqui, dá zero. Mas, claro, ele não está batendo aqui direto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar essa relação de comutação. Uso aqui o comutador e aí esse cara, trago esse cara para cá. Ele é esse aqui. Quando esse cara aqui bater aqui, dá zero. Então, basicamente, devido ao fato, na verdade, esse operador, deixa eu apagar isso aqui, vou botar aqui esse sinal menos, e aqui vai ficar M menos I2 menos. E aí nós sabemos que esse operador aqui, ele é todo construído com os operadores de menos, né? Então, esse operador, quando bater aqui, dá zero, mas ele não está. Então, para eu trazer ele para cá, eu preciso usar aqui um comutador e ele aqui. Só que quando ele bater aqui, dá zero. Então, com tudo isso, eu posso substituir tudo isso aqui pelo comutador desses dois operadores. Vou dar aqui para vocês quem é o comutador desses dois operadores. Então, se eu pegar esse comutador aqui, ó, então basicamente o exercício, deixa eu apagar isso aqui em cima, mas eu escrevo aqui. Então, olha só, né? Vamos usar esse fato comutador de M e 1 menos I2 menos. Com M1 mais esse computador aqui, se a gente fizer o cálculo, a gente tem 2 M04 mais o terceiro componente novamente. Eu estou usando aqui esse cara aqui, ele na ordem inversa mais o computador, só que ele na ordem inversa dá zero, então o valor do computador entra aqui. Vamos apagar isso aqui, porque eu posso colocar o 2 M04, aí eu sei a ação do M04 sobre esse estado e sei a ação do J3 sobre esse estado. Então, aí esse estado está normalizado com ele, M04 já é 0, J3 já é essa. Então, o que eu obtenho? Eu obtenho essa relação, eu obtenho que o módulo de alfa mais ao quadrado é uma relação importante, porque ela vai ser uma relação de positividade. Eu estou obtendo essa relação aqui, ó, módulo de alfa mais ao quadrado para uma grandeza não negativa, está dando para nós 2 é 0 mais s.
Então, isso aqui está mostrando para nós que isso aqui tem que ser sempre maior que o zero. Então, é zero. Então, já me dá uma relação, esse valor que é zero, esse valor tem uma relação contínua. Então, é zero tem que ser maior ou igual a menos S. Então, esse tipo de relação, nós vamos poder fazer agora. Então, eu tirei essa relação aqui. Não vou fazer o exercício, vou indicar para vocês. Aí agora, então o que nós fizemos aí? Nós pegamos o caso do n igual a S. Vou pegar agora o caso do n igual a S menos 1. Então, se eu pegar agora, então eu fixei essa relação aqui. Eu vou apagar isso aqui, vou manter sempre esse quadro que eu vou precisar disso. Então, se nós fizéssemos esse exercício, nós vemos então podemos gerar relações de positividade sobre essas constantes. Isso aí vai poder verificar, vai dar para nós uma informação sobre a relação entre energia e spin, que é uma coisa característica do imã específico, né? Que a gente tinha lá no ponto carreira. Vamos pegar agora um outro caso particular, que aí a gente vai agora conseguir acessar a constante alfa zero. Então, começo agora um outro caso bem particular, outro caso particular. Que é o m igual a S menos 1. Aí eu estava pegando aqui esse m igual a S, que é o valor máximo que esse m pode ter. Vamos pegar agora o valor próximo, né, que é o S menos 1. Então, se eu pegar o S menos 1, então, aqui é S menos 1, então aqui vai dar S. Então, claro, se eu tenho S mais 1 aqui, esse cara aqui vai produzir um S. Esse cara é S. Isso aqui vai dar S. Mas esse cara é S menos 1 e aqui vai dar S. Então, esse estado aqui está fora. Esse lado aqui está fora. Então, nós já sabemos em real mais, nós vamos poder obter uma relação. Então, agora vamos ter uma combinação de dois estados. Alfa mais que eu já conheço, ou alfa zero que eu não conheço. Aí, vou expandir. Vamos ter essa relação, isso, igual a isso, mais isso. Isso eu conheço, os coeficientes de Clash-Gordon eu conheço, esse eu conheço, só não conheço isso. E aí vou tirar a norma de novo ao quadrado. Só que agora, aqui desse lado, eu vou tirar uma norma com Sn menos 1. E aqui desse lado, eu vou ter a soma desses dois estados. Esses estados aqui são estados de momento indistintos. Estados de spin distintos são ortogonais. As representações de diferentes momentos angulares são ortogonais. Então, quando eu tirar a norma ao quadrado do lado direito, vai aparecer a norma desse ao quadrado, mais a norma desse ao quadrado, mais duas vezes o produto escalar desse por esse. Só que esses dois aqui são ortogonais, então o produto escalar é zero. Então, vai ficar a norma do primeiro ao quadrado, mais a norma do segundo ao quadrado. Módulo de alfa 2 eu já sei. Desse lado eu já sei o que vai dar, faço a mesma operação, sei que esse cara vai dar o menos, que vai cancelar, uso a relação de comutação, só que o J3 não vai ser agora M, não vai ser S, vai ser S menos 1. Então eu faço o mesmo tipo de exercício. Então eu faço isso aqui, né? Então, tomei os outros casos particulares, M igual a S menos 1. Tiramos a norma, então, quer dizer, M igual a S menos 1. Então, do lado direito, do lado direito, né, do right hand side, está a abreviação. Do lado direito, né, do lado direito dessa equação, estarão apenas os termos em alfa mais, já conhecido, e alfa zero. Aqui tem para isso, então, em seguida, tomamos
a norma ao quadrado. E a norma ao quadrado do lado direito, do lado direito e do lado esquerdo. Vamos usar, porque a gente já sabe os coeficientes de Levy-Shapiro, sabemos. Então, fazendo as operações que estão todas indicadas, né? Aparecer que vai ser menos 1. Vai aparecer o S, vai aparecer um 0 menos 1, o S vai se cancelar, e vai produzir aquele S menos 1, o S vai cancelar com o S, vai sobrar o menos 1. Então vai aparecer isso aqui. Naquele caso, no outro caso, aparecia 2 é 0 mais S. Nesse caso aqui não vai aparecer 2 é 0 menos 1. Então a gente obtém aqui, já tem um cuidado também, ó. Aqui não pode ser negativo. Então é 0, vai ser maior ou igual. Depois a gente vai coletar todas essas relações. E agora eu preciso chegar ao alfa menos. Claro, quando S for maior ou igual a 1, eu tenho alfa menos. O caso que a gente vai ter que estudar, em particular, eu vou fazer isso na próxima aula, né? Vai ser o caso dos spin zero. Quando a gente tomar S igual a 0, nessa série trunca aqui e aqui. Então, esse resultado é mais geral, ele vale para meio em diante, né? Se a gente quiser acortar esses índices aqui. Então, eu vou fazer o caso S igual a 0 separado depois. Nós vamos acortar esse caso aqui, nós estamos trabalhando para S maior ou igual a meio. Por enquanto, eu estou deixando o S genérico. Então, está aqui. O que eu posso fazer agora para eu poder ter acesso ao alfa menos? Se eu tomar agora o N igual a S menos 2, aqui vai ficar S menos 1. Aqui vai ficar S menos 1 e aqui vai ficar S menos 1. Então esse termo agora ele aparece. Então se nós tomarmos agora o terceiro caso particular, e aí a gente para aí, porque são 3 só. Se eu tomar agora o outro caso particular, que é o N igual a S menos 2, eu já terei determinado alfa mais, já terei determinado alfa zero. Tem todos esses coeficientes de Cauchy-Norman, eu vou ter essa expansão completa agora. Sei que todos esses estados têm spins diferentes, são todos ortogonais entre si, então vai ficar a norma desse ao quadrado, a norma desse ao quadrado, a norma desse estado ao quadrado. Aqui desse lado a mesma operação, só que aqui vai aparecer um S menos 2. E aí na hora que a gente arcoar com aqui os operadores, o J3 vai produzir um S menos 2. E aí isso vai dar. Nós estamos fazendo. Então, agora, do lado direito, restauramos termos em alfa mais, alfa zero e alfa menos. Agora, do lado direito, desculpa essa chatura, mas construção, a teoria de grupo tem um momento que a gente, quando vai construir representação, é chato. Todo mundo fez o curso de cabeça, sabe? Construir a representação, lembra de todo o grupo, depois faz os cursos. Um dia a gente tem que fazer isso na vida. Eu prometo para vocês que seja possível mais repetir isso na vida de vocês. Não é só quando forem dar aula, né? Mas um dia tem que fazer. E é bom fazer esse exercício porque depois não pode aplicar em outros casos. Mas tem todos esses detalhes aí que a gente precisa de teoria de grupo, né? Ver uma vez para depois já saber o caminho, né? Então agora do lado direito dessa equação, restam apenas os termos. Agora não restarão todos os termos. Que vai nos permitir calcular alfa menos. Aí fazendo a mesma coisa, é uma quadrada,
tudo, a gente vai ter uma relação igual também ao quadrado. Relação boa também, uma relação que envolve, né? Que é zero. Então, para que isso aqui aconteça, né? Esse alfa menos, né? Agora observe, alfa menos só aparece quando o spin for maior ou igual a 1. Então lembrar, se esse cara aqui for zero, nós ficamos só aqui. Se esse cara é meio, nós temos esse e esse. Se esse cara é 1, a gente tem esse e esse. Se esse cara é 2, aí a gente tem tudo. Então, para S maior ou igual a 1, eu vou ter sempre o alfa menos. Então, esse cara aqui sempre aparece. Então, esse cara aqui, vamos ver, para todo S maior ou igual a 1. Agora, só que, para S maior ou igual a 1, eu vou precisar em E0 maior ou igual a S mais 1. Para todo S maior ou igual a 1. Então, isso aqui é um resultado bastante importante, porque já mostra que eu tenho uma relação entre massa e o spin. Então, se o spin, o estado fundamental, é maior ou igual a 1, a energia daquele estado fundamental, que nós vimos, né? Isso aqui é o módulo de alfa menos ao quadrado. O módulo de alfa mais ao quadrado, que é 2, é 0, mais S. E o módulo de alfa 0 ao quadrado, alfa 2, é 0, menos 1. Tem essas três constantes aqui. Então, no caso de S maior ou igual a 1, essa relação aqui, se o S é maior ou igual a 1, significa que o E0 é maior ou igual a 2. Então, garante que todos esses objetos são positivos. Eu não tenho problema de não se esqueça. Se eu chegar ao módulo de alfa ao quadrado negativo, isso está me dizendo que todos esses coeficientes são constantes, os módulos têm que ser positivos. Então, através dessas relações, eu fixo relações de positividade, relações de bound na energia. Então, a gente já tem um resultado aqui que pode ser interessante. Para S maior ou igual a 1. Quando a gente vai trabalhar com vocês, amanhã, no próximo aula, caso S igual a 0, mais especificamente porque o singleton da Dirac descobriu que ele vai aparecer no setor S igual a 0. Singleton, ele não está nessa representação. Vai ver exatamente onde o Dirac identificou dois singletons. Vai aparecer uma representação singleton no spin 0 e uma representação singleton no spin 2. Ninguém falou de supersimetria. Tem supersimetria. Mas a gente já começa a ver que os spins vão começar a aparecer variados. Tem síncrono e sua parte, né? Supersimetria. Não tem supersimetria, mas como eu falei com vocês, não é por coincidência isso também, porque na época do Dirac havia supersimetria e supergravidade ainda, não havia sido trabalhado o conceito de supersimetria e supergravidade. Com o avanço da supergravidade a partir de 1976, se sabe que todas as teorias de supergravidade elas têm como solução antidecita é a solução natural das teorias de supergravidade. Então, o fato de eu estar no estado de espaço de antidecita, ele tem uma estrutura supersimétrica, tá? Apesar de eu não estar trabalhando supersimetria, mas é intrínseco ao espaço de antidecita exercer solução de uma teoria de supergravidade. Então, o fato de eu, da próxima aula, a gente descobrir que tem um par de síncronos, um síncrono de spin 0, um síncrono de spin meio, que é uma espécie de um parceiro bosônico com um fermiônico, é o reflexo de que deve ter uma estrutura de supergravidade,
representações, né, de spin maior ou igual a 1. Agora, vocês observem, por exemplo, se eu tiver E0 igual a S mais 1, essa relação aqui, imagina, é maior ou igual. Suponhamos que eu tivesse, E0 igual a S mais 1. Então, se o spin é maior, então, por exemplo, para spin maior ou igual a 1, se o spin for 1, eu termino assim, isso aqui é uma reta. Se eu pegar e fizer um plano, fizer um plot de E0 igual a S, essa reta aqui é essa reta aqui. Então a gente começa a ver para S igual a 0, tem esse estado, para S igual a 1, tem esse estado. Então a gente começa a ver uma coisa interessante, que as representações do espaço diante de si, né? As partículas, os estados, né, que estão representando partículas, eles vão dar relações de uniformidade, né, de regularidade entre a massa e o spin. A gente começa a ter trajetórias em que trajetórias que correspondem a famílias de massa e energia, spin correlacionadas. Isso é uma coisa também que apareceu, né, na representação conhecida, muito interessante, porque na década de 60 houve uma espécie de uma queda, né, de uma descrença na teoria quântica de campo. A partir do início da década de 60, o estudo das interações fortes, como a interação forte, né, não era compreendida ainda como uma PCB, não era uma teoria fundamental, a interação forte se conhecia, a descrição que se conhecia era uma descrição efetiva. Era uma descrição de núcleons, prótons e nêutrons trocando íons. Então, a constante de acoplamento da interação forte dessa maneira é uma constante de acoplamento grande. A constante de acoplamento da interação nêutron, próton, nêutron, e nêutron, interação forte, trocando pios, ela tem uma constante de acoplamento grande. Então, não dá mais fazer série perturbativa, como você fazia com a Q e D. Então, decretou-se, né, um pouco assim, temerariamente, é o fim da teoria de campos. A teoria quântica de campos ela é muito boa para resolver problemas de Q e D, mas para interação, não havia ainda uma teoria unificada da interação eletromagnética e fraca. Se falava de Young-Mills, se viu que Young-Mills tinha um problema também, o cálculo perturbativo em Young-Mills estava comprometido, porque se pensava que a teoria das interações fortes fosse uma teoria para prótons, nêutrons, pi. Não tinha ainda que exceder. Então, com o abandono parte de muitos da teoria quântica de campos, se passou a desenvolver uma teoria chamada teoria da matriz S. Se criou um formalismo alternativo, na literatura vocês devem conhecer como Bootstrap. A formulação de Bootstrap, Bootstrap, Strap é o cadarço. Então seria o modelo do cadarço da bota, né? É o modelo de cadarço, vamos dizer assim. Então, essa teoria do Bootstrap, ela tentava resolver, usando relações de dispersão, todo o problema era, então, voltou demais para o estudo da análise complexa. Então, era estudar a matriz S, a estrutura analítica da matriz S, os polos da matriz S, os zeros da matriz S, os cortes de singularidade, os cortes de ramificação, estudar toda a estrutura de uma matriz S, e aí usar essas relações de dispersão, usou-se muita técnica das relações de dispersão, na análise complexa. Até o Sama tem na aula dele, mostrou para vocês alguns exemplos de relação de dispersão para calcular gráfico, dois números e três luzes. Então, passou-se por outro tipo de formalismo, era o formalismo da matriz S. E lá, o professor Túlio Redd, professor da Universidade de Turim, o professor Redd desenvolveu, era jovem ainda, tinha 20 e poucos anos, ele desenvolveu na década de 60 a chamada teoria dos polos de Redd. Como na Itália, né, o estudo da análise complexa sempre foi muito forte, há uma tradição grande na escola italiana que se estudar análise complexa, os italianos sabem muito dessas coisas. O Redd estava muito à frente disso, ele, trabalhando com a teoria da matriz S, ele deu uma sacação genial. Ele quebrou um paradigma. Ele falou, vamos olhar a matriz S, vamos supor que o momento angular não seja, usar o valor do momento angular, não seja mais real. Então, chute. O Redd é muito criativo. Ele deu aula para a gente na internet. Assim, realmente
um passo à frente do seu tempo. Ele era uma pessoa simpática, brincalhona, era uma figura. E até na época que ele deu aula para a gente, ele já estava com mal de Parkinson. Teve uma paralisia que foi bloqueando ele aos poucos. Quando ele deu aula para a gente, ele já não conseguia ficar em pé praticamente, né? Mas ele fazia exercício em cima para poder, ele estava tentando lutar contra a doença dele. Mas era sempre muito divertido ele. Ele era assim, criativo, né? E ele deu ação muito interessante. Não sei que o momento angular seja mais complexo. E depois a gente particula, fazemos todos os cálculos no momento angular complexo, mas no final do dia a gente mata a parte complexa. E com isso ele percebeu um aspecto interessante, deixando o momento angular ser complexo, fazendo todos os cálculos, e no final, tornando o momento angular real de novo, ele descobriu uma coisa que ficava no final, que eram as trajetórias de Regge. Ele mostrou que você poderia explicar, através da teoria do Paulo Regge, o que estava acontecendo na física hadrônica. Havia algumas que se descobriram, muitas partículas que interagem fortemente, e começou-se a observar que, plotando no gráfico a energia, né, quer dizer, a massa daquelas partículas contra o spin, as partículas apareciam muito próximas de uma linha reta, e ninguém sabia explicar isso. Por que ao se flotar a massa das partículas, a massa contra o spin das partículas, as partículas, grupos de partículas se acomodam quase em cima de uma linha reta. Então havia uma relação de linearidade entre massa e spin que ninguém conseguia explicar. E aí o Regge, usando a teoria da matriz S, a magicidade da matriz S, colocando um momento angular complexo, ele desenvolveu também chamada teoria dos polos de Regge. Então foi uma coisa importante aí, realmente, não, pelo menos os italianos não se sabe porque ele não ganhou o prêmio Nobel. Talvez porque fosse muito jovem e também pelo seguinte, o prêmio Nobel nunca é dado imediatamente após a descoberta, né? Foi uma descoberta que ele fez. Mas, como logo depois a teoria de campos foi reabilitada, né, a partir de 68, que o Regge fez a teoria dele, 65, por aí, 66. Em 68, com o Deep Analysis do LAC, se viu que havia estrutura de quartos. E aí tinha liberdade assintótica. Com a liberdade assintótica, a matriz S caiu fora. A teoria da matriz S não conseguiu explicar a liberdade assintótica. E aí percebeu-se que as teorias de Young e Mills explicavam a liberdade assintótica. Então houve um revival, um retorno à teoria de campos. E aí um pouco a teoria dos polos de Regge ficou na barra de ferramenta. Mas se custasse mais, talvez, a descobrir a liberdade assintótica, a teoria dos polos de Regge teria ganho, não teria ganhado mais mídia, né? Mais mesmo uso dentro da física, teria se popularizado mais e provavelmente teria ganhado o prêmio Nobel. Então são os dois prêmios Nobel que os italianos não se conformam de ter perdido, foi o professor Regge e o Cabibbo também, né? Que ficou fora do prêmio Nobel de 2008, né? Do Cabibbo Kobayashi Masaskawa. A matriz de Cabibbo Kobayashi Masaskawa a ganhar e o Cabibbo não. A descoberta original foi do Cabibbo, em 64. Isso aí todo mundo jura em cima, ninguém tem dúvida. Mas são coisas assim que acontecem. Mas aí eu estou dizendo isso porque o professor Regge, ele conseguiu chegar por uma teoria, né, chamada teoria da matriz, momento angular complexo na matriz S, ele conseguiu chegar a trajetórias de partículas que relacionam massa com spin. E aí acaba se vendo que no espaço de antidecípero, isso é natural também. As teorias de corda também isso. Então isso é uma coisa interessante, quer dizer, aquilo que o Regge descobriu também não era tão fora de propósito. Ele descobriu por uma premissa que ele fez no momento angular complexo. Mas se a gente imaginar que a física fundamental é das cordas, dentro da teoria de cordas também está embutida a questão dessa linearidade entre massa e spin no espectro. Então, de novo, né, a DS4 traz para nós um resultado interessante, que a gente começa a ver a possibilidade de ter representações, por exemplo, se a gente saturar essa relação, E0 igual a S mais 1. Sempre vale para E0 maior ou igual a S mais 1. Se o E0 for igual a S mais 1, eu vou ter uma família. Para cada S, eu vou ter um E0. Eu vou criar uma família de estados fundamentais que dependem disso. Então, esse primeiro resultado aqui é um resultado muito importante. Agora eu vou dar para vocês um outro resultado. Na próxima aula a gente vai trabalhar os primeiros e os spin zero. Eu vou dar um resultado importante agora, ainda dentro desses
π maior ou igual a 1, que é um resultado bastante fora do senso comum, que é a gente tem um objeto que aparentemente tem termo de massa, mas a massa na verdade é zero. E tem uma discussão mais delicada, que é a discussão do grupo conforme. Eu vou falar aqui com vocês qual é o argumento que se tem. Então, só colocar aqui para vocês que estão isso aqui, esse resultado aqui é um resultado imposto, né? Isso aqui é uma imposição da chamada unitariedade. Quer dizer, a unitariedade significa, né, esses coeficientes aí ao quadrado são positivos. Significa que se eu tiver uma norma negativa, significa que do ponto de vista da mecânica quântica, eu estou violando a unitariedade, porque eu tenho um estado cuja probabilidade seria negativa. Então, quando a gente diz que esses módulos ao quadrado são positivos, na verdade, a gente está se referindo à unitariedade. Então, aqui, esse resultado aqui, de que para π maior do que 1, maior ou igual a 1, a energia do estado fundamental, a massa, né, tem que ser maior ou igual a π mais 1, isso é uma consequência da chamada unitariedade, é o vínculo de unitariedade. Isso para π maior ou igual a 1. Agora vamos ver, agora eu acho que eu já posso apagar isso, eu vou precisar disso só na próxima aula. Então, se a gente vamos tomar agora essa relação de saturação. É zero igual a S mais 1. Então, nós já vimos, né, que é zero, o Léo estava preocupado com a unidade, esse S mais 1 significa em unidades μ, aquele μ nosso da massa, né, que é na verdade a constante de cosmológica. Então, se esse é zero é igual a S, nós vamos trabalhar nesse valor saturado. Então, a gente está saturando, né, é a saturação da desigualdade, né? Mas é igual a S mais 1, a S maior ou igual a 1. Dado certo S maior ou igual a 1, eu vou trabalhar só para mostrar que aparece uma classe de representações aí interessantes. Pegando também, então, o que a gente está observando com essa relação aqui? Essa relação aqui está me dizendo que o módulo de alfa menos ao quadrado é zero. Tá aqui. Se o E0 é igual a S mais 1, eu estou saturando essa relação. Quer dizer, saturar essa relação aqui significa dizer o quê? Que o alfa menos, aqueles estados S menos 1 não vão aparecer naquela expansão, porque os alfa menos são zero. Então, o que significa isso? Significa que eu estaria desacoplando. Quando eu aplico aquele operador no estado E0, S, M, os estados com momento angular, quer dizer, os estados, nesse caso, o módulo de alfa menos é zero. Então, isso quer dizer que
Mas eles são estados desacóplados. Simplesmente aquele operador está aplicando, eles não são conectados ao VAR. Eles não são conectados, estão fora daquela expansão. Então, nesse sentido é que a gente está falando que eles desacoplam. Esses estados aqui, eles são cortados. O coeficiente deles naquela expansão é zero. Então, como se diz na geometria, rabam fora, né? Estão fora da representação. Daí, tem um resultado interessante quanto a isso. Foi também uma análise que não é trivial. Nesse paper, então, muitos papers aí, nesse paper que eu estudei para vocês de Fronsdal, ele mostra o paper do Fronsdal naquele Physical Review da década de 70, não naquele paper de 65, não. As referências que nós temos do Fronsdal, né? Ele tinha o primeiro paper, o Reviews of Modern Physics, vamos fazer aqueles papers do Physical Review dele. O grupo SO2 quadro, obviamente, contém o grupo SO2 3. O grupo SO2 3 são 5 grupos de SO2 quadro. Mas quem é o grupo SO2 quadro? Construiu uma representação do grupo de SO2 quadro. Só que esse SO2 quadro aqui tem uma característica interessante. Ele é o grupo conforme o espaço de Minkowski em 3 dimensional do nosso espaço de Minkowski. Esse é o grupo conforme de 3 espaços de dimensão, do espaço de Minkowski. No outro curso que nós fizemos aqui, nós vimos que o grupo conforme ele tem dois tipos de representação. Ou a massa é zero, ou a massa é contínua. É o único jeito. Ou a gente tem massa zero, ou tem massa contínua. Aquela representação de massa contínua, inclusive o Georgiades estudo chama de Amparticles. Mas a massa é o grupo conforme o grupo se meter de escala, ele não pode ter parâmetro de massa, então a massa deve ser zero. Então o que o Fronsdal mostra, que é bastante interessante, é que esses estados aqui, apesar deles terem esse alto valor da energia não trivial, eles são representação do grupo conforme, então eles têm massa zero. Então eles são estados de massa nula. Então esses estados que desacoplam, eles são massas. O que é interessante é que eles são de massa nula, apesar da energia não ser zero. Então é como se eu tivesse, foi o que eu falei com vocês, numa teoria, num espaço de ADS,
a gente pode ter uma equação de campo em termos de massa, mas ter um termo de massa para o campo, mas a partícula associada aqui no campo não tem massa. Por quê? Porque no espaço de antivisível, a constante cosmológica é negativa. Curvatura é constante. Um espaço com curvatura, ele tem curvatura negativa. Um espaço com curvatura, ele tem uma energia. Curvatura é energia, né? Massa ao quadrado. Então, curvatura é energia. Ele tem uma energia intrínseca. Então, o fato da partícula ser massiva pode ser que a energia, né, intrínseca ao espaço-tempo cancele o efeito da massa da partícula. Então, essa não é tão assim, disparatado, né, que a gente possa ter representações de massa nula, apesar do alto valor do operador de energia não ser zero. Se eu tiver massa nula, né, então eu tenho a representação máxima e isso aqui é como dizer, como se fosse o fóton. O fóton tem massa nula, né, mas a massa do fóton é nula, mas a energia do fóton nunca é nula. A energia do fóton está todo no momento dele, PC. Né? Então, essa situação aqui está mostrando que nós temos representações de massa nula do grupo de antivisível situadas nessa torre de energias aqui. Claro, eu posso ter 0 mais 1, né? Eu posso para diferentes S. Eu posso ter S igual a 2, S igual a 3. Eu vou ter sempre para cada S maior ou igual a 1, esses estados aqui, S menor e menos 1, com essas características aqui, são representação máxima. Então, esse resultado aqui é interessante também, que na última aula a gente vai mostrar um exemplo desse resultado, que a equação de campo pode ter massa, mas a partícula, né, não tem massa. Na supergravidade, isso aí fica bem claro. Né? A gente tem, na supergravidade, não tem só o gráfico, o gráfico e o gravitino. Se a gente olhar o lagrangiano da supergravidade, e a gente olhar para o setor do gravitino, a gente vê uma massa do gravitino. Tem um termo de massa. O gravitino é massivo. Mas aí, a solução das equações de campo da supergravidade dizem que o espaço é antivisível. Então eu tenho o gravitino do espaço de antivisível, não do espaço de nós. Se o gravitino tivesse um espaço de nós, aquele termo seria realmente massa. Mas no espaço de antivisível, a massa dele é zero. Então eu tenho um gráfico de massa nula e um gravitino de massa nula. Então eu tenho essa degenerescência. Isso é garantido, né, pela supersimetria. Então, ele tem massa nula, apesar de ele ter um termo de massa no gravitino. Mas o que conta é a massa da partícula, não o termo de massa no gravitino. Então, estou